Ageu, capítulo de número 2. Aleluia. O Senhor vai falar, vai continuar falando aos nossos corações aqui nessa noite. Enquanto você procura aqui, eu quero externar os meus agradecimentos. Aleluia. Estamos aqui hoje debaixo da bênção de Deus e dos nossos pastores. Congrego na Assembleia de Deus Ministério Madureira, como já foi decidido aqui. Onde é pastoreado pelo pastor Pedro e a minha pastora Romina. E pastor presidente João Rodrigues de Araújo. Campo comercial que é ligado no Madureira de Brás. Sede Samuel, pastoreada pelo bispo Samuel Ferreira. Então estamos debaixo da bênção de Deus e também debaixo da bênção dos nossos pastores, né, irmãos? Me acompanha aqui o meu futuro esposo, Júnior, amém? Os irmãos já profetizaram, né? Meu esposo, falei amém, né? Meu futuro esposo hoje me acompanha, amém? E estamos aqui a convite da Kelly, muito obrigada pelo convite, a qual nos trouxe aqui para trazer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus através do meu primo Douglas Costa, né? Que esteve pregando aqui esses dias, né, irmãos? Douglas é meu primo e sou muito grata a Deus pela vida do Douglas também, amém? Através dele estamos aqui. Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. No livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quem não encontrou, ainda dá tempo de achar. Irmãos, peço perdão aos irmãos pela minha voz, né? Não sabia que ia louvar também, mas o Senhor, estamos aqui para sermos usados, né, irmãos? Quem somos nós para dizer não à voz de Deus, né? Dizer não ao querer de Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura, amém? Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós lemos esta palavra, que é muito conhecida, muito ministrada em nossas congregações, quando nós lemos esta palavra, nós estamos aqui, irmãos, diante de uma promessa. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: há uma promessa. Pode ser melhor, diga: há uma promessa. Deixa eu te explicar aqui. Meus irmãos, essa mensagem é uma promessa a qual Deus levanta um profeta no meio da nação, no meio de Israel, para trazer de volta a esperança, a alegria. Por quê? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a mensagem, nós vamos entender que a nação de Israel estava vivendo um período de tristeza, um período de falta de esperança, um período de choro, de amargura, de angústia. Por quê? Diz a palavra do Senhor que Israel era um povo próspero, um povo abençoado, um povo muito conhecido diante das outras nações. Israel era uma referência dentro das outras nações. Pois bem, diz a palavra de Deus que o povo de Israel começa a fazer o que é mal perante aos olhos do Senhor. O povo de Israel começa a trazer ídolos, começa a trazer imagens, começa a adorar outros deuses, começa a praticar dentro da nação a idolatria. Isso traz a Deus ira, isso traz a Deus furor. Então Deus começa a levantar alguns profetas no meio da nação para avisar: se eles não se convertessem, Deus ia entregar ele na mão dos inimigos deles. E a palavra do Senhor diz que assim acontece. A palavra do Senhor nos ensina que o povo de Israel vive um período de calamidade porque a nação
é invadida, a sua terra é invadida, e o seu templo também é destruído. Todas as casas, o templo da nação de Israel é destruído, a cidade inteira é destruída. A palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel passa por aquela destruição, quando o povo é levado cativo, aleluia, a palavra do Senhor diz que o povo, ele se arrepende, que o povo, naquele momento, vê aquela sua riqueza indo embora, vê aquela sua alegria indo embora, porque deixou o pecado entrar, naquele momento, eles perceberam que as suas atitudes tiveram uma consequência. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que muitas das vezes nós não compreendemos que toda ação tem uma reação. Quando Deus, ele fala, toma cuidado, não vai por aí, presta atenção. Quando o Espírito Santo fala aos nossos corações, a primeira coisa que Deus está me trazendo aqui é a obediência. Nós dizemos que amamos a Deus, dizemos que servimos a Deus, mas na hora que o Senhor fala aos nossos corações, dificilmente nós obedecemos. Diz a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas das vezes nós confundimos o amor de Deus, porque amar aqui, o amor de Deus aqui, não é apenas um sentimento. Amor aqui simboliza a atitude. Amor aqui é seguido de atitude. Que atitude é essa? É seguido de uma atitude de obediência. Deus amava o seu povo, Deus amava a nação de Israel. Mas eu entendo aqui que o amor de Deus estava sendo um amor unilateral, porque o povo não estava mais amando a Deus. Como assim, irmã Débora? O povo, ele amava a Deus de lábios. A palavra de Deus diz que muitos profetas naquela época se levantaram e disseram: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. É bem verdade que naquela época o povo dizia que amava a Deus, mas a sua prática, as suas atitudes, o seu dia a dia, não era um dia a dia que mostrava a piedade, que mostrava o amor a Deus. O povo não obedecia mais a Deus. É bem verdade também que Deus vai levantar alguém naquela época para dizer: de que adianta oferecer tanto sacrifício, de que adianta oferecer tanta oferta, se o coração de vocês está diante de mim. Sacrifícios para Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito. Muitas das vezes nós achamos que Deus está se agradando dos nossos sacrifícios, das nossas ofertas, mas Deus está dizendo aonde é que está a obediência. Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não podemos amar a Deus se nós não obedecemos. E obedecer a quem? A palavra do Senhor diz que é impossível você amar a Deus, você obedecer a Deus, se você não ama o irmão que está na sua frente, se você não ama a sua mãe, se você não ama o seu pai, se você não ama o seu esposo, se você não ama a sua esposa, se você não ama a sua líder, se você não ama o seu pastor. Deus está dizendo aqui nessa noite para alguém: será que você tem me amado os lábios, ou você também tem me amado com a prática da obediência? Meus irmãos, a palavra do Senhor de Deus diz que Deus permitiu que Israel perdesse tudo. Como assim, irmã Débora? Todos aqui conhecemos que a glória de Israel foi tanta. O templo que Salomão construiu foi um templo tão glorioso, foi um templo rico, cheio de prata, cheio de ouro. Vinha gente de tudo que é canto, de vários lugares, para visitar a glória do rei Salomão. A palavra do Senhor de Deus diz que naquela época Deus permitiu que o povo perdesse toda a sua glória por falta de obediência. Então, qual que é a primeira coisa que Deus está dizendo aqui nessa noite? Obediência quero e não sacrifício. Deus está dizendo aqui para alguém nessa noite: ouça mais a minha voz. Talvez você não esteja compreendendo, mas Deus marcou a data do dia de hoje aqui para falar ao seu
a voz do Senhor. Quantas vezes Deus fala para você que Ele quer te usar na sua casa, que Ele quer te usar no seu trabalho, mas você não obedece à voz de Deus. A palavra do Senhor diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Deus está levantando homens e mulheres que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus está levantando homens e mulheres que não têm medo, que colocam a mão no arado e não olham para trás, que levanta a mão e diz: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. É bem verdade, irmãos, que naquele tempo Deus permitiu que o povo chegasse até o seu limite. Por quê? Porque o povo havia perdido o temor do Senhor. É por isso que o povo não obedecia mais a Deus, porque tinha perdido o temor. Muitas das vezes, quando Deus nos dá tudo, nós deixamos a soberba entrar. Nós deixamos o orgulho entrar, não é verdade? Nós deixamos o egocentrismo entrar, mas Deus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Às vezes Deus permite, sabe por quê? Para nos lembrar que foi Ele que nos deu. Para nos lembrar que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: lembra de onde você saiu? Lembra de onde eu te tirei? Deus está dizendo aqui que Ele é o grande, é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que dá, é Ele que tira. Aleluia! Deus está dizendo aqui para alguém nessa noite: não deixa a soberba entrar. Se lembra que é tudo para a minha glória, é tudo para a glória de Deus. E a palavra do Senhor de Deus diz, irmãos, que naquela época o povo passou muitos anos por um período ali de humilhação, de choro, mas o povo, ele sabia que a oração ainda era o melhor caminho. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o povo começa a orar, começa a clamar e começa a lamentar. Se você ler o livro das Lamentações de Jeremias, você vai observar que Jeremias, ele apregoou, ele profetizou nesse mesmo período para este povo. Jeremias foi um dos profetas maiores, a qual Deus levanta no meio da nação, mas também observamos alguns profetas menores, porque Deus precisava encorajar aquele povo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus precisava levantar aquele povo. A palavra do Senhor de Deus diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Deus olha lá de cima e diz: há um tempo. Havia um tempo a qual Deus determinou para que Israel passasse por um período de escassez, passasse por um período de privação, para que o povo reconhecesse que sem Deus nada poderia fazer, nada existiria. Porém, Deus determina um tempo aqui de restauração. Deus determina um tempo de levantar o povo que havia caído, o povo que havia pecado, o povo que havia transgredido. Era um povo desobediente, era um povo rebelde, era um povo, uma nação difícil, era um povo difícil, mas também era uma nação que é a nação filha de Deus. Como assim, irmã Débora? Lembra que lá no Egito Deus havia feito promessas para o povo. Deus havia liberado palavras proféticas para o povo de Israel. Então o povo também estava debaixo de uma promessa. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que Deus, Ele repreende, Ele castiga todo quanto Ele ama. Se Deus não te amasse, Deus iria te abandonar. Se Deus não te amasse, Ele iria deixar você de qualquer jeito. Mas porque Deus te ama, Deus permite você passar por períodos na sua vida que você não entende, que você ora, clama e diz: Deus, eu não vou sair dessa situação, isso não vai mudar.
história. Deus me trouxe